Deixe-me compartilhar uma verdade que pode transformar sua caminhada com Cristo. Vivemos em tempos onde a verdade parece líquida, onde o fundamento sólido da fé é bombardeado por novidades, dúvidas e distrações. Você sente isso? A pressão para atualizar o Evangelho, para torná-lo mais palatável, mais moderno. Mas deixe-me dizer algo com toda a convicção da minha alma. O Evangelho não precisa de atualização, ele precisa de proclamação. Em tempos de crise, não inventamos novas armas, nós desembainhamos a velha espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Hoje, quero falar ao seu coração sobre como enfrentar os males desta era, não com estratégias humanas ou sabedoria terrena, mas com o poder inabalável do Cristo ressurreto. E peço que fique até o final, pois preparei 3 disciplinas espirituais práticas para blindar sua fé contra os ataques sutis do nosso tempo. O retorno da superstição e do ritualismo vazio. O primeiro mal que enfrentamos e que se alastra como erva daninha é o retorno da superstição. Vemos hoje, até mesmo em igrejas que se dizem evangélicas, um desejo perigoso por rituais visíveis em detrimento da realidade espiritual invisível. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Ele anseia por algo que possa ver, tocar e sentir, porque caminhar por fé exige morte do eu. É mais fácil acender uma vela do que acender o coração em oração. É mais fácil confiar em um objeto ungido do que confiar no Deus que unge. É mais fácil seguir um profeta humano do que estudar as Escrituras. Spurgeon nos alertava: cuidado com a religião que agrada aos olhos, mas não transforma o coração. O ritualismo oferece uma muleta para quem não quer andar com as próprias pernas na fé. Ele cria uma classe de mediadores humanos, roubando a glória do nosso único mediador, Jesus Cristo. Mas a Bíblia é clara em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Não precisamos de sombras, temos a substância. Não precisamos de sacerdotes humanos para nos levar a Deus. Nós somos sacerdotes reais. Se você tem buscado em objetos, rituais ou homens o que só Cristo pode dar, pare agora. Isso é superstição disfarçada de piedade. Volte-se para a simplicidade e pureza que há em Cristo. O Evangelho é poder de Deus, não mágica humana. A praga da descrença disfarçada de progresso. O segundo mal é ainda mais insidioso, a descrença vestida de teologia moderna ou pensamento progressista. Não estou falando do ateu que grita nas esquinas, estou falando do lobo em pele de cordeiro que sobe ao púlpito. Eles dizem: precisamos progredir, precisamos adaptar a Bíblia à ciência, precisamos deixar de lado doutrinas ofensivas como o inferno, a expiação pelo sangue e a inerrância das Escrituras. Mas que tipo de progresso é esse? É um progresso para trás, é um caminhar em direção ao abismo. Eles chamam de nova luz, mas é apenas a velha escuridão requentada. Eles dizem que estão subindo a montanha do conhecimento, mas estão descendo ao vale da dúvida. Spurgeon dizia com fogo nos olhos: eles perfuram os tonéis do Evangelho e deixam o vinho vazar, e depois nos oferecem as borras da sua própria sabedoria. Onde estão os frutos dessa teologia moderna? Onde estão as almas salvas por ela? Onde estão os bêbados transformados, as famílias restauradas, os missionários enviados? Essas igrejas progressistas são cemitérios espirituais. Elas podem ter música bonita e discursos eloquentes, mas não têm vida, porque não têm o Espírito. Gálatas 1:8 nos adverte solenemente: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Não se deixe impressionar por títulos acadêmicos ou eloquência vazia, se o conteúdo não for Cristo crucificado. A verdadeira ciência nunca contradiz a palavra de Deus, pois o autor da natureza é o autor da Escritura. Mas as teorias humanas, elas mudam como o vento. A palavra do Senhor permanece para sempre. Se você está cansado de dúvidas e quer firmar seus pés na rocha eterna,
Dê o seu like neste vídeo agora. Vamos mostrar que ainda existe um povo que ama a verdade antiga e inabalável. A fragmentação e o isolamento. O terceiro mal é o espírito de desintegração. Eu não preciso de igreja, dizem alguns. Minha igreja sou eu e Deus. Ou então cristãos que pulam de galho em galho, nunca criando raízes, nunca se submetendo, nunca servindo. Isso não é cristianismo bíblico. O cristianismo é um corpo. Um dedo cortado não é um dedo livre, é um dedo morto. A ideia de que podemos servir a Cristo sem servir a sua noiva é uma ilusão satânica. Spurgeon exortava: ovelhas solitárias são presas fáceis para o lobo. O isolamento alimenta o orgulho e mata a utilidade. Um cristão sem teto. Encontre uma igreja onde o evangelho é pregado, onde a Bíblia é autoridade e plante-se ali. Floresça ali, sofra ali, cresça ali. O mundanismo. A igreja está se tornando tão parecida com o mundo que é difícil distinguir a diferença. Vestimos como o mundo, falamos como o mundo, nos divertimos como o mundo e gastamos nosso dinheiro como o mundo. Mas a palavra diz em Romanos 12:2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O mundanismo não é apenas sobre o que você faz por fora, é sobre o que você ama por dentro. Se seu coração bate mais forte por dinheiro, fama ou prazer do que por Cristo, você está mundano. Se você gasta horas no entretenimento e minutos na oração, o mundo já te conquistou. E qual é o remédio para tudo isso? Qual é a cura para a superstição, a descrença, a divisão e o mundanismo? Existe apenas um remédio, um só, remédio divino, potente e suficiente: pregar e viver o Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Não precisamos de novas invenções, precisamos de mais de Cristo. Precisamos de uma saturação do Evangelho. O Evangelho é o antídoto para a superstição, porque nos dá a realidade de Deus. O Evangelho é a resposta para a descrença, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a cura para a divisão, porque nos une em um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O Evangelho é o remédio para o mundanismo, porque nos mostra uma glória superior que faz as luzes deste mundo perderem o brilho. Você quer vencer os males desta era? Mergulhe no Evangelho. Não apenas o conheça intelectualmente, mas experimente-o. Spurgeon usava uma expressão forte: fique de molho no texto. Deixe a verdade entrar em seus poros até que você cheire a Cristo. Precisamos de homens e mulheres que estejam em chamas. O fogo de Deus é a necessidade da hora. Intelecto frio não salva ninguém. Organização perfeita não ressuscita mortos. Só o fogo do Espírito Santo, queimando através de vidas consagradas, pode deter a maré do mal. Plano de ação espiritual: 3 disciplinas práticas para você aplicar hoje mesmo e fortalecer sua vida contra esses males. Primeira disciplina: a dieta da verdade sólida. O mundo nos alimenta com lixo o tempo todo. Você precisa contra-atacar com alimento sólido. A prática é: comprometa-se a ler não apenas versículos soltos, mas doutrina sólida. Leia Romanos ou Efésios inteiros este mês. Leia os puritanos ou sermões de homens como o próprio Spurgeon, mas leia com a Bíblia aberta ao lado. Quando encontrar uma verdade difícil, como a eleição, a depravação humana ou a expiação pelo sangue, não pule, ore sobre ela. Diga: Senhor, ensina-me a tua verdade, mesmo que ela fira o meu orgulho. Isso vai criar uma espinha dorsal teológica em você que nenhuma nova teologia poderá quebrar. Segunda disciplina: o teste do cheiro espiritual. Spurgeon dizia que podia cheirar a falsa doutrina. Você precisa desenvolver esse olfato. A prática é: em tudo o que você ouvir, músicas, pregações, livros, faça 3 perguntas simples. Isso glorifica o homem ou a Deus? Isso diminui a gravidade do pecado ou exalta a santidade de Deus? Isso coloca Cristo como o centro ou como um meio para um fim? Se a resposta é exaltar o homem, diminuir o pecado ou usar Cristo, rejeite, é veneno. Treine seus ouvidos para discernir a voz do pastor da voz do mercenário. Terceira disciplina:
A ousadia santa no cotidiano. O remédio para o mundanismo e o medo é a ação evangelística. A prática é: não se esconda. Esta semana, tome uma atitude pública pela sua fé. Pode ser orar antes de comer no refeitório da empresa, falar de Jesus para um vizinho ou postar um versículo que confronte o pecado com amor nas suas redes sociais. Saia da toca. Quando você se expõe por Cristo, o fogo do Espírito queima mais forte em você. O soldado que luta não tem tempo para brincar com o mundo. Irmãos, a batalha é real, mas a vitória é certa. Nosso general não é um estrategista de poltrona. Ele cavalga à frente com a espada desembainhada. Jesus Cristo venceu o mundo, a carne e o diabo. Não tenha medo dos ismos desta era. Eles passarão. As modas teológicas murcharão como a erva. Os impérios da descrença cairão como Jericó. Mas a palavra do nosso Deus e aqueles que nela confiam permanecerão para sempre. Seja uma tocha acesa na escuridão. Pregue Cristo. Viva Cristo. Morra por Cristo se necessário, mas nunca, jamais, troque a glória do Evangelho pelas bijuterias deste século. Que o Senhor ponha fogo em seus ossos hoje. E para continuar crescendo nessa fé inabalável, o vídeo que está aparecendo na sua tela agora é o próximo passo essencial. Ele vai aprofundar ainda mais como a graça de Deus nos sustenta em tempos difíceis. Cele este momento com seu like, inscreva-se para não perder o alimento diário e clique agora para continuar sua jornada de fortalecimento espiritual. Deus te abençoe poderosamente.